Vem comigo para mais uma videoaula de História do Brasil, Brasil República. Situe-se nessa linha do tempo linda que eu estou começando os meus slides. Você vê acima coloridinho a nossa história completinha, mas o nosso foco aqui agora está aqui no último e atual período da história do Brasil, Brasil República. Dentro de Brasil República, nesse pedação da nossa história, subdividido em muitos pedaços, nós estamos estudando a Primeira República, que compreende os anos iniciais, República Provisória, o primeiro período, a primeira subfase desse período maior chamado Primeira República, República da Espada e República Oligárquica. Vamos estudar nessa videoaula esse período de 2 anos, que vai de 1889 a 1891. A intenção é continuarmos na sequência, né, galera? Depois a gente verá a República da Espada, República Oligárquica e assim por diante. Quando a gente foca nesse período inicial dessas 3 subfases, nós chamamos o conjunto dessas 3 subfases de Primeira República. Atenção! Quando eu uso, então, Primeira República, eu estou me referindo aos 40, mais ou menos, 40 anos iniciais do Brasil República, desde a proclamação até o início da Era Vargas, 1930. Então, esse períodozão, para ser didática, é chamado de Primeira República, certo? Talvez, deixa eu já fazer um esclarecimento aqui. Você já ouviu falar, não, Jeane, mas eu já escutei República Velha. Esse período inicial, esse conjunto de 3 subfases, eu já escutei República Velha. Sim, é verdade, em alguns livros vai aparecer República Velha, talvez até em alguma questão de vestibular. Eu prefiro separar bonitinho esses 3 pedacinhos, provisória, da espada e oligárquica, e eu prefiro considerar como República Oligárquica apenas essa terceira subfase, apenas esse terceiro pedacinho, que seria o último antes do Getúlio Vargas chegar. Então, aí sim, Getúlio Vargas põe fim na República Velha. Sim, porque a República Velha é a mesma coisa que República Oligárquica, que começou em 1894 e foi encerrada com a chegada do Vargas em 1930. Você entendeu o que eu quis te dizer aqui? É uma confusãozinha normal de se fazer, em muitos livros acontece e acaba sendo quase que tudo bem, sabe? Mas eu prefiro usar República Velha para me referir apenas aos anos finais da Primeira República. Quando você quiser se referir aos 3 períodozinhos aqui, ao conjunto de provisória mais espada mais oligárquica, use Primeira República, ok? Use Primeira República para se referir ao período de 1889 a 1930. Se você não quiser mais se referir ao período em que o Brasil foi governado por militares, por isso que é a República da Espada, ou provisório, que também era um militar, senhor Deodoro da Fonseca, aí você usa a República Oligárquica, ou aí sim você pode usar República Velha. Feitas as minhas considerações iniciais e essa separação boba, basiquinha, vamos então focar agora nos anos iniciais mesmo, os 2 primeiros anos, nem dá 2 anos exatos, galera, porque Deodoro da Fonseca, esse cara que está aí no meu slide, é ele quem proclama a República, é ele quem convida o Dom Pedro II a se retirar do Brasil através de um bilhetinho, né? O Deodoro proclama no dia 15 de novembro de 1889, então já está no finalzinho de 1889, né? Então vai ficar 1890 e o iniciozinho, janeiro ali de 1891, os primeiros meses só como República Provisória. Depois já é República da Espada. Quero começar com o nome, te explicando por que República Provisória. Muito
fácil. É provisório porque é provisório mesmo. Deodoro assume a liderança dos militares, né, que estão se adiantando nesse processo de instalar a república. Você sabe que no finalzinho do segundo reinado não são só os militares que estão interessados nessa república, uma parte dos fazendeiros está interessada, uma parte da sociedade civil abolicionista está achando que a república era a única que faria abolição, apesar dela ter acontecido pouco tempo, né? Uma parte dos cristãos ficou incomodado com o que o Dom Pedro fez com os bispos de Olinda, outra parte da sociedade civil está vendo que essa mistura de política e religião não está dando certo. Então eu tenho outros pedaços, outras parcelas da sociedade brasileira, uma galera junto dos militares que realmente está vendo que a república é o caminho, é o melhor para o Brasil. Até porque monarquia já estava sendo considerado um regime atrasadinho, né? Dom Pedro já está sendo retratado como um velho caquético, que está precisando sair mesmo, que está dormindo, que não está vendo nada. E aí a república vem com força para esses grupos e se instala. Só que aí Deodoro não foi eleito, ok? Tanto é que é normal a gente falar que ele deu um golpe. Ao invés dele proclamar a república, a gente também pode falar que ele deu um golpe, o golpe republicano. Por que faz sentido falar em golpe? Porque ele está desobedecendo a Constituição em vigor, que era a Constituição de 1824. Então realmente faz sentido. Se ele está fora da lei, ele está fazendo um golpe. Ele dá o golpe, porque ele está liderando, e ele acaba sendo o primeiro presidente de maneira provisória. Por que provisório? Porque o próprio Deodoro vai ajeitar as coisas para que essa república deixe de ser provisória. Jeane, mas quando é que essa república vai deixar de ser provisória e vai se transformar numa república definitiva? Olha, Deodoro precisa ajeitar a casa, ele precisa principalmente fazer uma nova Constituição para dar a legalidade para o regime que ele acabou de proclamar. Quando essa Constituição estiver pronta, aí sim deixa de ser uma república provisória, passa a ser uma república definitiva para valer. Né? Esse ar de provisoriedade, esse ar de... É o Deodoro por enquanto, até a gente decidir como é que vai acontecer, o que vai ser. Esse provisório vai acabar quando, em 1891, por isso que você vê aqui que a República Provisória vai ser encerrada em 1891, e aí vai começar a República da Espada. E eu te conto por que República da Espada no próximo vídeo sobre República da Espada. Combinado? Então é isso. Nesses momentos iniciais, essas decisões iniciais, esse ajeitar da casa, uma casa que era monárquica, agora se transforma numa casa republicana, precisa ajeitar. E é isso que o Deodoro vai fazer. É ele que está assumindo, como eu disse, é ele que lidera os militares, é ele que compra briga com Dom Pedro, é ele que manda um bilhetinho para o Dom Pedro pedindo para ele se retirar na calada da noite, para ninguém se incomodar, para quem gosta do Dom Pedro não chorar e não fazer revolta. Então, um dos primeiros passos do Deodoro é banir a família real, que é o que eu estou acabando de te contar. Um bilhete, um convite para dizer: está proclamada a república, o Brasil não é mais uma monarquia, o senhor não tem mais espaço na nossa política, o senhor pode se retirar e levar toda a sua família. Que é o que o Dom Pedro II vai fazer, sem resistências. Banida a família real, ele continua a tomar decisões para transformar o Brasil numa república. Ele declara que o Conselho de Estado está extinto, finalizado. Lembra do Conselho de Estado? Aquele grupinho de conselheiros do rei, amigos próximos, conselheiros do Dom Pedro II, que trabalhavam muito perto dele, né? Desde o pai do Dom Pedro II, desde o primeiro reinado, existe o Conselho de Estado. E são essas pessoas nomeadas pelo rei para estarem junto dele. Numa república agora não faz sentido, né? Então esses funcionários públicos, literalmente funcionários públicos, foram exonerados, foram despedidos, não tem mais emprego para eles.
Assim como o Senado vitalício. Numa república, o período de governo ele é definido, né? Ele tem uma duração. E aí não faz sentido mais, dentro de um governo republicano, senadores terem o seu mandato vitalício. A partir de agora, os senadores serão eleitos de tempos em tempos. Portanto, todos os senadores que estavam lá desde muito tempo também foram dispensados pelo Deodoro. Os deputados que também estavam exercendo seus mandatos, sejam deputados liberais, sejam deputados conservadores, foram dissolvidos, também dispensados. Afinal de contas, esses deputados haviam sido eleitos dentro da lógica da Constituição de 1824. E a Constituição de 1824 perdeu o seu valor. Não faz mais sentido obedecer à Constituição de 1824. Conforme você está vendo no último tópico desse meu slide, Deodoro da Fonseca vai providenciar uma nova Constituição, uma nova Assembleia para escrever a Constituição republicana, a primeira Constituição do Brasil República e a segunda do Brasil inteiro. A primeira foi a de 1824. Então, deputados dispensados, senadores dispensados, outra decisão do Deodoro. Igreja não se mistura mais com o Estado. O laicismo agora é uma regra, é uma ordem. Ainda é provisório, mas daqui a pouco o laicismo vai virar uma lei que vai estar lá na Constituição que o Deodoro vai providenciar. Mas já tem peso de lei, né? Já deve ser obedecido. Então, aquela cena que aconteceu no final do Segundo Reinado, em que o Dom Pedro II interfere e não deixa a bula Silabus do Papa ser obedecida no Brasil, quando ele desfaz as relações com a maçonaria, tá lembrado disso? Esse tipo de cena não vai acontecer mais. O rei, agora não é rei mais, né? O presidente, o chefe do poder político no Brasil, não mais interfere na religião. Não mais nomeia bispos ou desnomeia, põe e tira bispos, não. Agora são duas esferas separadas, igreja separada de Estado. Uma nova bandeira precisava ser feita, né? Deixa eu conversar um pouquinho mais calmamente, gastar um tempinho mais com você nesse tópico. Vem comigo. A República chega, galera, mas você se lembra de conversar comigo sobre duas visões sobre o povo, sobre a massa, a imensa massa popular brasileira? Há quem veja o povo como bestializado, que era o caso do senhor Aristides Lobo, um personagem de época. Ele viveu a proclamação e ele teria dito que o povo assistiu à proclamação meio besta. Outra historiadora revisionista mais recente, que não contraria o Aristides, ela concorda que o povo não participou da proclamação, ele não foi um ator político, mas ela diz que o povo estava mais consentido do que bestializado. O povo já está escutando essa história de república há muito tempo. E aí, quando a república chega, eles pensam, então é isso que estava para chegar, é isso que esse povo estava falando há um tempão? Entendi, é isso então. Ele consente. Por que eu estou voltando nesse ponto e te lembrando disso? Veja bem, a imensa massa brasileira não participa dessa república, não sabe exatamente o que vem por aí, né? O que vai trazer de mudança. Então, não basta proclamar a república, não basta um grupinho de militares junto da elite econômica, não basta proclamar. Eu preciso construir a república, eu preciso legitimar a república, eu preciso falar para o povo, contar para o povo que está feito, não vai voltar atrás. E o que isso significa? E para atingir o maior número possível de pessoas, eu preciso trabalhar com a comunicação, eu preciso trabalhar com símbolos. Nada melhor do que símbolos para construir uma ideia, para consolidar e para legitimar uma ideia. Então, por exemplo, eu precisava de uma nova bandeira para consolidar a república. Não dá mais para continuar com a bandeira do império. E eu preciso de mais símbolos. Vem comigo. A bandeira é um dos símbolos criados para confirmar essa república, para consolidar.
Veja a bandeira do Império, essa primeira da esquerda. Aqui você teve uma primeira proposta, uma cópia descarada dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos são uma grande inspiração para os nossos republicanos. Nós vamos copiar o federalismo deles, nós vamos copiar o laicismo deles, nós vamos copiar a autonomia, a república deles. Então, até a bandeira a gente quis copiar. Beleza, mas essa acabou não prevalecendo. Foi a da direita, como você já imagina, que prevaleceu. A bandeira oficial foi essa, e eu preciso te contar por quê. Essa estava muito diferente, não estava? Essa aqui mudou pouca coisa, não mudou? Sim, é por aí a resposta que eu vou te dar. A República não tem adeptos convictos em um número grande no Brasil. São poucos os nossos intelectuais e alguns militares que sabem realmente o que é uma república, que confiam, acreditam na república. A gente já falou na outra aula da crise do Segundo Reinado que o próprio Deodoro da Fonseca não era lá tão convicto, né? Ele vai mais porque ele está emburradinho com o Império, assim como muitos outros militares que voltam da Guerra do Paraguai estão bem emburradinhos, ressentidos com o Império e passam a defender a República. Aí, uma mudança brusca não acontece nem na bandeira. O próprio Deodoro se transforma no primeiro presidente provisório, mas ele lembra mais um rei. Você vai ver na postura de presidente dele que ele é meio autoritário. Ele talvez gostasse do poder moderador, se fosse dele o poder moderador. Então veja que a mudança política não é brusca, assim como a mudança da bandeira também não é. São mantidas as formas principais da bandeira, concorda comigo? Um retângulo verde, que é mantido, um losango amarelo, que também é mantido, e só esse símbolo do meio, que é muito descarado, é muito cara de monarquia, que foi trocado pelo círculo azul, com a faixa branca escrito Ordem e Progresso, além das estrelinhas, né? Eu só preciso te dar mais detalhes da bandeira do Império para você falar, puxa vida, então na bandeira da República existem significados da monarquia. Sim, vem comigo e analisa a bandeira do Império. O retângulo verde vem da bandeira de Dom Pedro II de Portugal, com a cor da família Bragança. O losango amarelo do meio vem do brasão de Dona Leopoldina. Além da coroa imperial, o escudo tipo inglês, a cruz da Ordem de Cristo, algumas coisas até poderia continuar, tipo a cruz da Ordem de Cristo, talvez lembrando o cristianismo, né? Que não vai perder força. Até hoje o cristianismo é a religião majoritária do Brasil. Aqui também, tabaco, café, poderia ter continuado sem problema, mas veja, o básico da nossa bandeira tem significados monárquicos. O verde vai lembrar a família Bragança, o amarelo vai lembrar o brasão de Dona Leopoldina. Claro que a gente tenta dar um novo significado. Não, Jeane, o verde significa as nossas matas, o amarelo significa o nosso ouro. Pode ser. Nós estamos talvez ressignificando, mas eu estou te mostrando o original da bandeira do Império, que foi mantido, né? As formas básicas foram mantidas. Para fechar essa parte dos símbolos construídos, né? Para consolidar e confirmar essa república recém-proclamada, eu quero te lembrar a figura de Tiradentes. É agora, no início da república, que ele vai se transformar num herói. Quando foi morto, esquartejado, lá em 1789, na verdade 1789 é quando ele foi preso, né? Um pouco depois que a devassa, a investigação acontece, Tiradentes vai ser morto e esquartejado como culpado, né? Como aquele que liderou a Inconfidência Mineira, como um traidor da coroa portuguesa, até porque ele era um militar, não poderia ter traído. Então, ele é enterrado como culpado, como traidor. De repente, a figura, a imagem, o nome de Tiradentes é ressuscitado como um herói.
É agora que o 21 de abril, estou esquecendo a data aqui, será estipulado como Dia de Tiradentes, feriado, junto com o 15 de novembro. É agora, galera. Por quê? Porque a República precisa de um herói para se legitimar. Nada melhor que Tiradentes, aquele que morreu em nome da República, né? Não era a intenção dele lá atrás, quando ele fez a Inconfidência, que o Brasil virasse república, que Minas Gerais, na verdade, virasse república, e ele não perdeu a sua vida como Jesus Cristo, talvez, num país católico, colaria. Essa historinha ia colar bem. E é agora que Tiradentes se transforma em herói. Antes disso, não. Antes disso, ele era o traidor. Agora, a República torna Tiradentes o nosso herói, o herói republicano. Tentaram também, só para finalizar, eu nem coloquei uma imagem aqui, mas tentaram pegar a ideia da França, de uma mulher representar a República, né? E fazer colar também para o público brasileiro a República, mas aqui não funcionou muito bem a imagem da mulher. Tiradentes pegou melhor, assim como a bandeira que fez o seu papel, né? De consolidar. Não, deixa eu voltar lá que eu acho que ficou coisinhas para eu comentar. Falei do laicismo, separação entre igreja e Estado, falei da nova bandeira. Na verdade, eu já tinha comentado esse último tópico aqui, né? Uma Assembleia Constituinte vai ser convocada para que uma Constituição fosse escrita, uma nova Constituição fosse escrita. A Assembleia Constituinte tem essa missão. A Constituição de 1824 não serve mais, embola ela e joga no lixo. Não queremos mais 4 poderes, não queremos mais monarquia. Nova Constituição, novo regime, novo funcionamento. E isso vai acontecer a partir de agora. Essa Constituição vai ficar pronta lá em 1891. E economicamente, tem alguma coisa para contar desses anos iniciais da República? Claro que tem. Isso aqui é muito importante. Vamos lá? Lembra que República estava chegando moralzuda, com aquela imagem de modernidade? Finalmente o Brasil é uma república, agora o progresso chegou, agora nós acertamos o nosso relógio com os ponteiros do mundo, agora não estamos mais atrasados, certo? Inclusive na economia a intenção é essa, de fazer progredir, a ideia, o clima é esse, o progresso chegou, a modernidade chegou, agora vai. Fica com essa frase. É como se politicamente também, mas economicamente estivesse o clima de agora o Brasil vai. E aí, Deodoro da Fonseca, que havia nomeado o senhor Rui Barbosa como seu ministro da Fazenda, autoriza um plano econômico para desenvolver a indústria do Brasil. Ora, afinal de contas, o Brasil agora não está moderno, não é uma república assim como toda a América, assim como os Estados Unidos são, agora o progresso não chegou, então as nossas indústrias têm que crescer, têm que progredir, e o governo vai ajudar. O Deodoro está aqui autorizando o Rui Barbosa a fazer um plano econômico para incentivar o crescimento industrial. Lembro você que no finalzinho do segundo reinado, lembra lá da era daquele cara, gente, fugiu o nome dele aqui agora, o surto industrial que o segundo reinado viveu, porque algumas condições eram favoráveis e aí muitos fazendeiros aproveitam para montar algumas fábricas. Qual a intenção do Deodoro agora? Incentivar a industrialização. O governo quer ser um incentivador dessas pessoas que estão querendo montar as suas fábricas. E aí, o plano é emitir papel moeda para ter muito dinheiro em circulação e para dar crédito a qualquer pessoa. Gente, é bem isso mesmo, é qualquer pessoa. As exigências não eram muitas não, e por isso que deu errado. Um dos motivos de ter dado errado, eu tô dando um spoiler que foi uma crise, na verdade. Então vamos lá. Plano econômico autorizado por Deodoro, pensado por Rui Barbosa, foi nada menos que
Vamos fazer mais dinheiro para a gente poder oferecer crédito para quem quiser montar sua própria indústria, seu próprio negócio, sua fábrica. É isso. O governo vai ser um credor, um financiador. Você tem aqui, sei lá, 100 mil réis para poder montar a sua fábrica e me pagar financiado, né, a longo prazo. O problema é que essa política emissionista, que significa simplesmente emitir papel moeda, imprimir dinheiro, galera, é isso. Imprimir dinheiro, emitir papel moeda sem lastro. Isso é um pecado. O que é lastro? É a garantia de que aquele dinheiro tem valor. Nessa época, nesse contexto, a quantia de dinheiro circulante deveria ter a garantia em ouro. Por isso que se falava lastro ouro. E isso não foi calculado pelo senhor Rui Barbosa. Mais dinheiro circulava do que o lastro existente. Era muito dinheiro em circulação, sem lastro, sem garantia. Trocando em miúdo aqui para você entender, é como se tivesse um monte de cheque sem fundo circulando. Eu não tenho a garantia de que aquele dinheiro vale. É isso mesmo, o governo autorizou essa política emissionista. E a função era dar crédito para quem quisesse montar a sua indústria, a sua fábrica, né? Essa política deu errado, conforme eu já te dei um spoiler, acabou sendo conhecida como crise do encilhamento. Eu coloquei só encilhamento ali porque eu já não queria te falar logo de cara, mas eu acabei falando que se trata de uma crise, né? Mas é porque eu quero te explicar o que significa encilhar. Por que ficou conhecido como crise do encilhamento? Vamos lá. Encilhamento é uma palavra que vem do hipismo. Sabe o que é hipismo? Aquele esporte com cavalos, corrida de cavalos, é aquilo lá. E encilhar se refere àquele momento de preparar o cavalo, de colocar a cilha nele, que é uma espécie de cinta, ou também encilhamento se refere àquele momento em que os cavalos estão prontos para saírem disparada numa corrida, numa disputa de cavalos, ok? Então, encilhar, preparar o cavalo, é colocar a cilha ou a cinta, ou também aquele momento de preparação, os minutos que antecedem a disparada do cavalo numa corrida. E você concorda comigo que quando o cavalo já está ali sendo preparado, o portão está fechado, mas a hora que o portão se abrir, ele vai disparar. Nesses momentos que antecedem a abertura do portão, as apostas estão sendo feitas. Eu aposto no cavalo 12. Não, a minha aposta é no cavalo 7. Não é nesse momento que a gente tem uma agitação dos apostadores, de quem gosta desse esporte, enfim, da torcida mesmo? Não é um momento de agitação? Pois é. É por isso que essa crise, que esse plano econômico, que essa política do Rui Barbosa junto do Deodoro ficou conhecido como encilhamento. É como se o Brasil fosse esse cavalo que está sendo preparado para entrar em disparada, na corrida do progresso, na corrida do desenvolvimento. Então está o Rui Barbosa encilhando, o Deodoro da Fonseca encilhando, porque agora o Brasil agora o cavalo do Brasil vai sair em disparada e vai ganhar essa corrida. Então, encilhamento. Crise do encilhamento. Porque você deve imaginar que essa coisa de emitir dinheiro sem lastro, sem garantia, um cheque sem fundo, deu ruim, deu errado. Sem falar nas muitas pessoas que pegam esse crédito, não montam a empresa coisa nenhuma, né? Empresa fantasma, que às vezes até tinha suas ações vendidas numa bolsa de valor, mas essa empresa nem existia, mas estava lá numa bolsa de valor vendendo as suas ações. Empresas fantasmas, que portanto não pagaram, não devolveram ao governo o dinheiro que pegaram, certo? Eu fui lá, Jeane, oi, tudo bem? Eu quero pegar
dá 100 mil réis que eu vou montar a minha empresa. Aí o governo me dava 100 mil réis, de repente eu sumia com esse dinheiro, não montei a minha empresa e não vou pagar. Quantos calotes o governo não tomou por essas empresas fantasmas? Segunda consequência, muito dinheiro em circulação, isso funciona até hoje assim. Quando tem muito dinheiro em circulação, a inflação sobe, galera. Tudo fica mais caro. Quando o poder aquisitivo da população aumenta, as coisas sobem, o dinheiro vai perdendo o seu poder de compra. Isso é inflação alta. Quando 100 reais comprava X coisa, agora compra X sobre 2. Isso é inflação alta. A inflação subiu e a nossa moeda se desvalorizou. Foi um erro do senhor Deodoro, junto do Rui Barbosa, esse plano econômico, apesar das boas intenções de fazer o Brasil crescer, desenvolver, industrializar, não deu certo, foi mal planejado. E você percebeu que nós estamos na primeira fase da República? Nos primeiros anos o Brasil já começou com esse problemão. Claro que os resultados dessa crise do encilhamento vão ser mais drásticos daqui a pouco, né? Inicialmente até começou a dar certo, o pessoal acreditou. A gente até fala que isso foi uma bolha. Sabe o que é uma bolha? Ela vai crescendo, ok? Parece que tá dando certo. Nossa, eu quero crédito, montei uma indústria, mandei uma fábrica. Todo mundo pensa, o Brasil tá crescendo, o Brasil vai melhorar, o Brasil tá progredindo. Como se fosse uma bolha. Mas depois essa bolha explode. É mais ou menos isso que os próprios economistas falam que aconteceu aqui na República Provisória, uma bolha econômica que vai estourar daqui a pouco e vai ficar para outro presidente resolver esse problemão que o Deodoro e o Rui Barbosa inventaram. Então, dei um panorama geral político, dei um panorama geral econômico, até que finalmente saiu a Constituição de 1891, e é ela que vai encerrar esse período dessa videoaula aqui, a República Provisória, né? A Constituição de 1891 oficializa aquelas medidas provisórias, né? O laicismo era provisório, agora não é mais. Agora nós somos uma república presidencialista, não tem mais aquele negócio de parlamentarismo, de primeiro-ministro. Lembra do parlamentarismo às avessas? Acabou aquilo, somos presidencialistas, somos federalistas. Os nossos estados, agora as antigas províncias, têm relativa autonomia. Igreja não se mistura com política mais. Temos apenas 3 poderes, não 4. O poder moderador está extinto. Agora o voto é universal, ele não é censitário. Eu sei que você pode questionar, Jane, mas universal masculino? Universal pressupõe todo mundo. Poxa vida, né? A mulher também tinha que votar. Pois é. Mas considere esse universal como oposto de censitário, ok? O voto no período do Segundo Reinado dependia da sua renda, se você recebia até X por ano lá. Não mais é necessário isso. Pobre agora vota. O voto é universal, não depende mais se você tem dinheiro. É universal, é masculino, mulheres ainda não têm esse direito. Daqui a pouco isso vai mudar, mas não agora. Na Constituição de 1891, a mulher é proibida de votar, apenas homens votam. O voto é aberto, não secreto, como você sabe que funciona hoje. Aberto era e direto. Você votava diretamente no presidente, no seu deputado, no seu senador, no seu governador, né? Você não vota em uma pessoa para essa pessoa votar no candidato. Não, é direto. E ficou definido na Constituição de 1891 que a primeira eleição agora, já, mais rápido possível, não terá a participação da população. Apenas os deputados que redigiram a Constituição vai escolher quem será o próximo presidente. Então, essa primeira eleição foi uma eleição indireta. As próximas todas serão diretas, porque o voto, conforme você está vendo aqui, é direto. Foi só uma exceção, foi só para que se fizesse essa primeira eleição mais rápido. E aí,
Os primeiros eleitos, o primeiro presidente eleito, o senhor Deodoro da Fonseca, então ele já era o presidente provisório, vai continuar, só que agora definitivo, oficial, legal, segundo a Constituição de 1891, e o senhor Floriano Peixoto, que será o seu vice. Está começando então, a partir da Constituição de 1891, está começando a República da Espada, que será o tema da nossa próxima aula, né? Antes de eu fechar, deixa eu te mostrar essa chargezinha aqui. Nós temos a República representada por uma mulher. Lembra que eu te falei que tentaram lacrar a mulher como símbolo da República, mas no Brasil não deu muito certo? Está aqui a mulher representando uma república, do lado de um eu acho que é o Rui Barbosa esse cara aqui, não tenho certeza não, que está ali com a Constituição, né, feita, elaborada, escrita. Então a República está aqui a faixa dela. Observe a bandeira que está do lado dela, é aquela bandeira provisória das listras que a gente copiou dos Estados Unidos. Aqui embaixo está escrito Bandeira Provisória da República. Então a mulher, né, do lado desse moço aqui, e aqui estaria a Constituição, unidade federativa, dividido em federações, em estados, ok? Sistema presidencialista, fim do parlamentarismo, divisão dos poderes, somente 3, executivo, legislativo e judiciário, separação entre Estado e Igreja Católica. Isso significava o casamento civil, né? Antes o casamento religioso valia como lei, casei na igreja, casei, agora eu separei. Casamento religioso é uma coisa, casamento civil é uma coisa. O casamento civil é feito dentro de um cartório com uma autoridade civil, não com um padre, ok? E é aqui que está o tchan dessa charge, porque tem um casal que você vê que é de classe pobre, de classe baixa, pela roupa, né, a forma como está representado. E um está perguntando para o outro, o que significa isso? Que não precisamos mais ir à igreja para casar. E é assim que funciona até hoje, né? Nesse laicismo que ainda vigora no Brasil, eu posso me casar apenas no civil, eu não preciso ir na igreja. Se eu for lá no civil e assinar a minha certidão de casamento, eu já estou casada. Eu não preciso ir mais na igreja. Certo? Próxima videoaula, então, República da Espada.